Olá, pessoal, tudo bem? Vamos então para a aula de evolução humana e com esse assunto aqui a gente fecha evolução, perfeito? Bom, vamos lá então. Primeira coisa, vamos para a veio do macaco, não é bem assim que funciona, beleza? Então, em primeiro lugar, vamos pensar aqui assim, ó. Esse carinha que está aqui é o Plesiadaps, eu acho que é assim que se pronuncia. Ele é um ancestral mais antigo, assim, na verdade é um fóssil mais antigo de primata que a gente conhece. Ele tem aproximadamente aí 1,5 kg, 2 quilos, tá? E a partir dele foi que surgiram os primeiros primatas. Então, algumas características nós precisamos saber primeiro em relação aos primatas, tá? Os primatas, ele tem uma característica de vida arborícola, beleza? E aí, para que isso ocorra, né, através da seleção natural, foram selecionados aqueles que tinham algumas características para essa vida. Por exemplo, o primeiro dedo disponível, tá bom? Para poder fazer esse movimento aqui, ó, que é o movimento de garra. Ou você acha que o cara vai conseguir subir numa árvore com um casco de cavalo, né? Não é assim que funciona. Então, o primeiro dedo disponível é uma das características dos primatas. Tudo bem? Outra característica, a visão estereoscópica, que é a visão 3D. Então, com essa visão 3D, você consegue ter uma visão primeiro, né? A visão 3D, ela ocorre para esses animais que têm os olhos na frente da face. Por exemplo, se você fechar um olho, ó, fecha um olho e abre o outro. E pega um ponto fixo. Aí você pega agora, abre o que está fechado e fecha o que está aberto. Faz isso aqui. Você consegue perceber que você tem uma visão levemente diferente de um mesmo ponto? É isso que dá a visão 3D. Ele vai dar a visão de profundidade. Imagine, se um macaquinho não tem a visão de profundidade, ele vai olhar um galho, não sabe se está a distância correta, pula e cai, morre, né? Então, essa visão 3D ela é muito importante, tá bom? E cuidado parental também, que é um cuidado com a prole, que vai favorecer, então, um maior cuidado dos seus filhotes e, consequentemente, melhora o tempo de vida desses animais. Perfeito? Bom, aí nós temos aqui o grupo dos prosímios, onde eu tenho os lêmures, beleza? E os lores, tá bom? Não podemos deixar de falar desse carinha aqui, que é o rei Julian. Olha, Maurício, são todos bocós, né? Eu adoro esse cara particularmente. Então, ele é um primata comum lá na ilha de Madagascar, não é? Eu sou fã dele mesmo, beleza? E esses aqui, então, são os prosímios, que é uma da linhagem dos primatas. O outro primata também, que nós podemos colocar aqui, são os tarsos, beleza? Tem essa característica aqui dos dedinhos bem compridos, tudo bem? E esse carinha aqui, então, são os prosímios, ó, os primatas. Prosímios, tarsiformes, beleza? E aqui os antropóides, que são os símios. Opa, cadê? Deixa eu pegar aqui a canetinha. Ó, que são os símios. Tudo bem que surgiram há mais ou menos 45 milhões de anos atrás, mais ou menos. Lembrando que essa grande diversificação aconteceu na era Cenozoica. Tudo bem? Então vamos lá em relação à ancestralidade humana. Tudo bem? Se você pegar aqui a espécie humana e os chimpanzés, tudo bem? Então eles não são... nós não viemos dos chimpanzés, nós temos o mesmo ancestral. Beleza? Então, isso. Bom, então aqui, por favor, isso daqui não é um cladograma. Eu estou colocando os principais eventos da ancestralidade humana. É um esquema que eu montei, que eu acho assim mais fácil, né? Eu acho desse jeitinho que você está vendo aí no seu vídeo aqui, ó. Né? Opa, deixa eu achar minha mão, ó. Esse jeitinho que você está vendo aí no vídeo é um jeito mais fácil que eu acho para explicar. Não quer dizer que é um cladograma, tudo bem? Então aqui, neste ponto, olha só, neste ponto aqui é um ponto de divergência
entre a ancestralidade humana, que virá aqui, e os chimpanzés. Tudo bem? Então, esse é o ponto de divergência. Esse é o ponto de divergência. Então, esse período aqui, ele, na verdade, a ancestralidade humana, ela é bem fraca de registros fósseis de 13 milhões de anos atrás até 6 milhões de anos atrás. Então, é um registro bem fraco. Então, acredita-se que a separação entre a linhagem dos chimpanzés e a linhagem da ancestralidade humana, ela ocorreu, essa separação, por mais ou menos 7 milhões de anos atrás. Tudo bem? Algo entre 6 e 8 milhões. Então, foi por aqui. Aqui é a linhagem dos chimpanzés. Então, como nós podemos saber? Primeiro, essas linhagens, as primeiras linhagens da ancestralidade humana, eles são muito parecidos com os chimpanzés, porém, eles têm uma característica mais humana. Como assim? Primeiro, o que vai diferenciar e o que mostrou para nós que ele está indo para a linhagem humana e não é um chimpanzé? Primeira coisa na imagem que nós estamos vendo aqui, ó, repara, nós temos aqui um crânio humano, aqui um crânio de chimpanzé e aqui um crânio de um lobo. Beleza? Então eu queria que você olhasse para esse orifício. Esse orifício é chamado de forame magnum. Tudo bem? Esse forame magnum é o local onde se insere a coluna vertebral. Então qual é a grande diferença? Nos chimpanzés, o forame magnum ele insere mais na porção posterior da cabeça, tá? Indicando que ele vai caminhar normalmente com as 4 patas. Esse forame magnum embaixo do crânio, ele indica uma bipedia, um bipedalismo. Quer dizer que vai andar preferencialmente ele vai andar com 2 patas. Beleza? Então, essas são as principais características. Então, eles parecem chimpanzés, porém com características mais humanas. Beleza? Então, aqui nós temos 3 grandes grupos que eu costumo separar. Sahelanthropus, Orrorin e Ardipithecus são considerados pré-australopithecus. Aí nós temos os australopithecus, que tem várias linhagens, eu coloquei aqui as principais, Australopithecus, e o gênero Homo. Tudo bem? O gênero Homo. Tá? Ficou meio escondidinho aqui, mas não tem problema não. O gênero Homo. Essas 3 separações, o que mais marca, na verdade, é a capacidade craniana. Os pré-australopithecus, eles apresentam uma capacidade craniana de mais ou menos aí 350 centímetros cúbicos. Os australopithecus, mais ou menos 500 centímetros cúbicos. E o gênero Homo, entre 1.000 e 1.300 centímetros cúbicos ali, mais ou menos. Tudo bem? A evolução humana, ela leva em consideração grandes mudanças que ocorreram no planeta. Beleza? Grandes mudanças. Por exemplo, os pré-australopithecus, eles estão aqui numa época de floresta, de mata densa. A terra começa a ficar mais árida e começam a formar savanas arbóreas, beleza? Começam a formar savanas ao redor dessa mata, digamos aí, essa floresta tropical. Aqui, floresta tropical, e aí começa a surgir na orla dessa floresta tropical uma savana. Surgem então os australopithecus. Isso mais ou menos 5 milhões de anos atrás. Esses períodos aqui, ó, é tudo aproximadamente, que varia muito em relação aos livros. Tá? Então, o Australopithecus começa a surgir quando vai passando por pressões ambientais e eles se tornam mais eficientes nesse novo ambiente em desenvolvimento. A Terra continua ficando mais árida e começa um período de glaciação por volta de 2 milhões de anos atrás. Então, nós temos uma seleção natural que surge o gênero Homo. Perfeito? Então, ó, nós tivemos a mudança climática do planeta, tá? Levando, então, ao desenvolvimento até chegar à espécie humana. Tudo bem? O que eu falei em relação à capacidade craniana, ó, isso daqui, esse
eu gostaria que você fizesse no caderno. Você dá uma pausa no vídeo e coloca isso aqui no caderno e coloca os principais eventos. Então, ó, floresta, savana, glaciação. Tudo bem? Por favor, coloque isso aqui no caderno para mim, tá bom? Lembre-se, apesar de ser uma videoaula, eu aconselho você a escrever, porque o escrever é o que vai te ajudar, tudo bem? Em relação aos crânios, olha só. Aqui está o crânio de um chimpanzé, tá? Mas é o tamanho dos pré-australopithecus. Inclusive, os pré-australopithecus têm um crânio um pouquinho menor até do que o dos chimpanzés. Aqui, Australopithecus. Aqui, Homo habilis. Na verdade, pessoal, esse Homo vocês vão ver mais adiante comigo ali, que é Australopithecus habilis. Aí, Homo erectus. Homo erectus. Homo sapiens, e o que tem a maior capacidade craniana é o Homo neanderthalensis, que é o de Neandertal. Tudo bem? Joia? Então vamos seguir aqui agora. Então, aquele primeiro slide lá é de extrema importância, e agora eu vou falar um pouquinho, rapidinho, de cada um deles. Tudo bem? Bom, então, o primeiro, o que inclusive indica que foi, alguns autores acreditam que é o ponto de ramificação entre chimpanzés e ancestralidade humana, foi encontrado no deserto de Chad, beleza, ao sul do deserto do Saara, que é esse cara aqui chamado Sahelanthropus. Esse cara acredita-se que é o ancestral, mais antigo do homem, que se conhece até hoje, né? Beleza? Ele se parecia com um chimpanzé, mas com características mais humanas. Como assim? Por exemplo, as presas, os dentes caninos, eles são mais reduzidos do que os dos macacos. Tudo bem? Eles eram bem adaptados à vida arborícola, tá? E indica que eles viviam uma região de mata tropical. Esse aqui são alguns crânios fósseis restituídos, e ele possivelmente tinha essa aparência aqui, que está aqui do meu lado. Beleza? Tranquilo? Ou melhor, está aqui do meu lado. Opa, para cá, está aqui do meu lado. Tudo bem? Então esse era o Sahelanthropus. O próximo que surge é o Orrorin, beleza? Que foi encontrado na África Ocidental, aqui na região do Quênia. Esse cara aqui foi encontrado um fêmur apenas dele, e acredita-se que ele tinha do tamanho de um chimpanzé entre 30 e 50 quilos. Tá? Então esse também é um dos ancestrais humanos, é um pré-australopithecus. Nós temos um cara aqui que foi encontrado na Etiópia, como mostro o mapa para vocês aí. Esse cara é o Ardipithecus, tudo bem? Ele tem um elevado prognatismo facial. O prognatismo facial é essa parte da boca mais voltada para a frente. Ele se assemelha bem a um chimpanzé. E olha só, os indicadores faunísticos indicam que em ambientes de mata densa. Ele vivia em ambientes de mata densa. Tudo bem? E esse carinha aqui, então, são os pré-australopithecus, algumas imagens. Essa imagem aqui é do livro do Amabis e Marto, beleza? Que eu gosto muito. Aqui, tudo bem? É o livro do Amabis e Marto, eu gosto de usar essa coleçãozinha aqui, beleza? Essa coleçãozinha aqui que eu uso do Amabis, que é o Plus. Os vestibulares gostam bastante dele, Sônia Lopes também, beleza? E Sérgio Linhares. Eu gosto muito de usar esses livros, tudo bem? Bom, então, nessa mudança de clima agora, não é? Esse cara ele foi se tornando bem adaptado a esse novo ambiente que está aparecendo agora na África, beleza? Então, esses caras aqui tiveram várias espécies, se você observar aqui, ó, várias espécies de Australopithecus coexistiram, possivelmente competiram entre elas, tudo bem? Esses carinhas aqui tinham entre 1 metro e 1,5 metros, tá bom? E um desafio para esse pessoal aqui agora era achar comida nesse novo ambiente. Então eles se alimentavam basicamente de frutos, sementes, raízes, e alguns livros, alguns lugares colocam que eles também poderiam suplementar a sua alimentação com carniça, beleza? Então ele começa já a se alimentar de carne, não só de vegetais, tudo bem? Dentre
Dentre os australopitecos, o mais famoso, sem sombra de dúvida, é o Australopithecus afarensis, que é conhecida popularmente como Lucy, que viveu entre 3,9 e 2,8 milhões de anos atrás. Tudo bem? Foram encontrados 250 fósseis na Etiópia. E esse nome aqui foi porque, na época, cantava no canteiro de obras deles, onde eles estavam descobrindo esses fósseis, não é? Cantava muito aquela música dos Beatles, Lucy in the Sky, e é por isso que ela recebeu esse nome. Aqui estão algumas imagens representando, então, Lucy, que é um dos fósseis mais famosos. Teve um tempo que ela foi considerada o fóssil mais antigo dos homens, mas isso há um tempão atrás, tudo bem? Em relação ao Australopithecus, esse aqui chama atenção. Tem lugar que coloca chamando ele de Homo habilis, mas ele foi rebaixado de categoria de Homo para Australopithecus habilis. Beleza? Esse cara aqui, ele era muito habilidoso, principalmente com as mãos, e ele foi o primeiro a produzir ferramentas para caça e defesa. Ele produziu essa ferramenta com a pedra lascada, por exemplo, de um lado só. Tá? Alguns outros australopitecos, eles já usavam ossos para se defender ou cavar. Mas produzir ferramenta foi esse carinha aqui. Tudo bem? E por que ele foi rebaixado Australopithecus? Porque o crânio dele fica em torno de 450 a 600 centímetros cúbicos. Não é muito maior do que o de um Australopithecus. Tudo bem? Então, ele hoje é classificado como Australopithecus. O pior é que tem livro que vai colocar, tem vestibular que coloca como Homo. Tá? Homo. Então, eu já vi, eles deram como correto. Beleza? Mas o ideal hoje é classificado como Australopithecus habilis. Tudo bem? Então tá. Aí nós temos a grande diversificação do gênero Homo. Olha só que legal isso aqui, ó. O gênero Homo está associada ao resfriamento da Terra que iniciou há cerca de 2,5 milhões de anos atrás. Ou seja, começou a glaciação. Aquilo que eu coloquei lá no primeiro slide. Tudo bem? Então, os fósseis mais representativos do gênero Homo é o grupo Homo erectus. Como existiram várias linhagens, alguns autores chamam apenas de linhagem ou grupo erectus. Tudo bem? Então, em relação ao Homo, tá? O Homo erectus, que é essa linhagem que nós falamos, o que vai chamar a atenção? Bom, aumento do crânio. Aqui o crânio agora ele tem aproximadamente aí 1.100 centímetros cúbicos, tá? A testa, ela é um pouco mais baixa. Aqui, opa, deixa eu mudar de cor a canetinha, ó. A testa, ela é um pouco mais baixa, tá? Apresenta grandes protuberâncias ósseas nas órbitas, tá? Tem uma redução na robustez dos maxilares, ou seja, ele vai ficando cada vez com característica mais humana, mais próximo do Homo sapiens. Tem uma preferência pela postura bípede, beleza? Porque os australopithecus ainda eles são bem adaptados à vida arborícola. Tudo bem? Eles são bem adaptados à vida arborícola ainda. Mas aqui eles têm já preferência pela postura bípede. E eles dominaram o fogo. E eles usam esse fogo para cozinhar os seus alimentos, não é? Eles o utilizam aí para as suas defesas. Beleza? Então eles dominaram aqui o fogo. E aqui chama atenção que agora eles produzem armas com a pedra lascada dos dois lados e com cabo. Olha só. E com cabo. Formando como se fosse um martelinho, uma marretinha, não é? E eles já caçavam em bandos. Então essas são as características aí do Homo erectus. A linhagem do Homo erectus, os primeiros do grupo erectus que foram descobertos na China, beleza? Que foi conhecido como o Homo de Pequim, tudo bem?
e o homem de Java. São os fósseis mais antigos, tá bom? Então acredita-se que teve uma linhagem, olha só, aqui, que permaneceu na África, teve uma linhagem que foi para a Ásia, teve uma outra que permaneceu na África. A que permaneceu na África gerou essa linhagem que ficou conhecida como Homo ergaster. Ó, tem um livro que chama isso de Homo ergaster e tem um livro que fala que isso aqui é uma raça de Homo erectus. Beleza? Então, esse grupo que permaneceu aqui na África, tá? Uma parte deles, posteriormente, migrou para a Europa e deu origem ao homem de Neandertal. E a outra deu origem ao Homo sapiens. Então, dessa linhagem, originou-se o Homo sapiens e os homens de Neandertal. Tudo bem? Que tem essas características aqui, ó. Tá? Esse carinha de Neandertal, eles foram encontrados na caverna de Neander, na Alemanha. Tudo bem? E eles são os que apresentam a maior capacidade craniana. Eu gostaria que você soubesse o seguinte. Essa maior capacidade craniana não está envolvida com a maior inteligência. Tá? Vamos apagar aqui. Não está envolvida com a maior inteligência. Mas sim o seguinte. Esses neandertais, eles têm o corpo mais atarracado, mais baixinho, adaptado ao clima frio. Essa característica do corpo é adaptação aos climas frios. E ele tem uma grande massa muscular. Acredita-se que a maior capacidade craniana está envolvida no controle de toda essa massa muscular. Aqui tem um homem de Neandertal e aqui está a espécie humana. Beleza? Acredita-se que, devido ao estudo fóssil, que eles enterravam seus mortos, porque juntamente foi encontrado com eles grãos de pólen. Beleza? Então, agora, a espécie humana, tá? O Homo sapiens, ele surgiu há mais ou menos 150 mil anos atrás. Não é milhões, é mil. Mais ou menos 150 mil anos atrás. Tudo bem? A população mais primitiva do Homo sapiens foi chamada de homem de Cro-Magnon. Agora, eles produzem ótimas ferramentas, eles caçam em bando, e uma coisa que chama a atenção, olha só. Isso daqui, ó. Isso daqui. Há 12 mil anos atrás, o homem ele passa de caçador para agricultor. Ele começa a cultivar plantas, ele começa a cuidar de animais para se alimentar e começam a surgir então as primeiras civilizações. E a partir daí surgem então a nossa história recente da espécie humana. Aqui, olha só, eles deixam pinturas, eles começam a marcar, não é, as suas atividades. Então, começa a aumentar a civilização e começa a surgir as culturas. Tudo bem? Bom, em relação à espécie humana, existem algumas hipóteses de como surgiu a espécie humana. A hipótese mais aceita hoje é de que a espécie humana surgiu na África. Olha só, isso aqui eu estou usando o livro da Maps. De acordo com a hipótese mais aceita atualmente, a espécie humana moderna, Homo sapiens, surgiu na África entre 200 mil e 150 mil anos atrás, a partir de uma linhagem de Homo ergaster. Daí teria irradiado para fora da África e colonizando outros continentes. Hipótese da origem única na África. Então, essa é a hipótese mais aceita hoje, no qual surgiu da África e foi para outros continentes. Tudo bem? Acredita-se que eles passaram o Estreito de Bering aqui por volta de 15 mil anos atrás, mais ou menos. Tudo bem? Então, essa é uma das hipóteses. A outra hipótese é a hipótese da origem multirregional, que é a hipótese onde surgiram os primeiros descendentes na África, Europa e Ásia. Beleza? E daqui eles dispersaram não é, através do globo e surgiram aqui a partir de linhagens de Homo erectus. Tudo bem? Desculpa que ficou sem o itálico.
Joia? Então essa é uma breve aula sobre origem da evolução humana, beleza? Que eu utilizei foram essas, tá? Existem, claro que eu li muitas referências, mas existem muitas divergências, então eu segui mais ou menos um padrão assim. Eu peguei o Amabis, beleza? É uma ótima, Sérgio Linhares e Sônia Lopes. São as três, você vai ver que em todas as minhas aulas eu tenho essas três referências, por quê? Eu estou visando ensino médio, então eu coloco isso daí em relação a vestibular. E esses dois aqui que eu achei legal, ó, esses dois aqui, tá? Deixa eu colocar outra cor. Ó, essas duas aqui são dois sites. Um é da USP, que é um museu, beleza? E esse outro da Unesp aqui, que eu também usei. Então, eu peguei mais ou menos, as datas variam um pouquinho entre uma referência e outra. Eu peguei um entre-meio dessas referências e montei essa aula sobre evolução humana. Então, assim, nós terminamos o conteúdo relacionado à evolução, beleza? Um grande abraço e até mais, meus queridos.